Olá, sétimo ano, eu sou a professora Jéssica Burle, professora de Ciências. Nesta aula nós vamos continuar a estudar o capítulo 7, Saúde, o tema Sistema Imunológico Humano. Na aula passada vocês fizeram uma atividade com alguns conceitos importantes para entender essa aula. Sistema imunológico, também chamado de sistema imune ou imunitário, é formado por uma grande quantidade de células e moléculas responsáveis por reconhecer um antígeno e desencadear uma resposta efetora diante desse estímulo. Já já nós vamos ver o que é um antígeno. Essas células e moléculas destroem ou inativam o antígeno e, portanto, são fundamentais para garantir a defesa do nosso corpo contra infecções e tumores. Então, o que é um antígeno? É toda substância estranha ao nosso organismo que desencadeia uma produção de anticorpos, ou seja, é aquilo que o nosso corpo vai entrar em contato que ele reconhece como algo estranho, que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um verme ou um parasita. Então, o sistema imunológico é capaz de reconhecer esses causadores de doenças e desencadear uma resposta imunológica. E nós vamos entender os tipos de respostas imunológicas. A imunidade é o mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas, que nós já sabemos que são os antígenos. E existem dois tipos de imunidade. Uma que nós chamamos de inata ou natural ou inespecífica e a imunidade adquirida ou adaptativa ou específica. Vamos entender cada uma delas. Primeiro, vamos falar sobre a imunidade inata, também chamada de inespecífica ou natural. Inata porque ela é aquela que você já nasce com ela. E inespecífica porque um mecanismo serve para vários tipos de doenças, ela não é específica para um tipo de patógeno. Nós vamos entender isso mais na frente. Então, como eu disse, é aquela primeira linha de defesa, né, que nós já nascemos com esse tipo de imunidade. É uma resposta rápida, porém ela não é específica e limitada aos estímulos do nosso corpo. Ou seja, precisa ter um estímulo do nosso corpo para ela poder entrar em ação. E ela é representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, células e moléculas presentes em todos os indivíduos. Nós vamos entender cada uma dessas barreiras aqui. A primeira é a barreira física e mecânica. São aquelas que retardam e impedem a entrada das moléculas e agentes infecciosos. Por exemplo, a pele, o trato respiratório, membranas, mucosa, fluidos corporais, tosse, espirro, lágrima, saliva. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Olha a tosse. A tosse, ela é uma barreira que nós já nascemos. Ninguém aprende a tossir. Simplesmente a gente tosse. E a tosse, quando você tosse, você está eliminando algum agente causador de doença. Então a tosse é uma barreira natural do nosso corpo contra micro-organismos. Outro mecanismo é a lágrima. Então, a lágrima mantém nosso olho lubrificado. Quando entra um cisco no seu olho começa a lacrimejar. Isso quer dizer o quê? Que o nosso corpo está tentando expulsar aquele antígeno, aquilo que ele reconhece que é estranho. Como você também tem uma doença ocular, como a conjuntivite, você também tem uma grande produção de lágrimas. E aqui o catarro. O catarro também nosso corpo produz para eliminar aquilo que está causando alguma doença, alguma infecção no nosso trato respiratório. Então, aqui são alguns exemplos e agora nós vamos ver as barreiras fisiológicas que também inibem ou eliminam o crescimento de micro-organismos que vão causar alguma doença. Então, uma delas é a acidez do nosso trato intestinal, né? Um exemplo que quando nós ingerimos algum alimento que contém alguns tipos de patógenos, a acidez a acidez natural do nosso trato gastrointestinal, ela vai automaticamente eliminar esses micro-organismos. Claro que não são todos. Então, quando ele não é capaz de combater, a gente tem uma infecção gastrointestinal, que pode causar uma dor de barriga aí, né?
ou sintomas mais graves. A febre é uma outra barreira fisiológica. A febre ela é um sinal de que tem alguma coisa errada no nosso corpo, uma infecção. Então, se a gente não ficasse com febre, a infecção ia lá comer solta dentro do nosso corpo e a gente não ia tomar nenhuma atitude. Então, a febre ela serve para nos alertar que algo está estranho, que há uma infecção e ela precisa ser combatida. Eu passei uma atividade para vocês e tem uma questão sobre a febre. Então, vou deixar vocês pesquisarem aí e a gente comenta na nossa próxima aula online. Outro exemplo de imunidade inata, né, aquela que nós já nascemos, são as barreiras celulares. No nosso corpo nós temos células de defesa. Nós temos várias, mas aqui eu tenho um neutrófilo, uma célula de defesa do nosso sistema imunológico, que quando um patógeno, um antígeno entra no nosso corpo, né, algo que ele identifica que não é, que vai nos causar algum mal, ele fagocita, olha só, ele engloba esse antígeno e aqui ele vai destruir. É muito parecido com esse joguinho aqui, coloquei para vocês verem, que é o Pac-Man. Então é isso que acontece na nossa célula. Ela engloba, ela envolve, né, essa partícula e elimina ela dentro da célula. Outro exemplo são as barreiras inflamatórias. São reações à infecção com danos tecidulários. Nós vamos ver isso mais à frente. E eu deixei uma atividade sobre inflamação. Vocês vão explicar lá o processo inflamatório. Mas a inflamação, elas são alguns sinais que o nosso corpo tem. Olha, calor, rubor, inchaço, dor, perda da função, que vai indicar que não tem algo não está legal no nosso corpo. E aí, a inflamação, ela vai induzir as células fagocitárias. Essas células aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Ela vai induzir essa célula, ela vai chamar, falar assim, oh, vem cá, que não tem algo legal aqui não. E é onde vai ocorrer o processo de fagocitose. Agora nós vamos ver, aqui eu coloquei, né, as imunidades do nosso corpo, né, aquelas que são inespecíficas, que servem para vários agentes causadores de doenças, né, várias reações. E aí aqui um mecanismo de proteção, como eu já disse, é a febre, que é a elevação da temperatura do nosso corpo. E aí vai ficar isso como lição de casa, vocês pesquisarem o que é a febre e como ela ocorre no nosso corpo. Agora nós vamos ver a imunidade adquirida, adaptativa ou específica. Ela não se encontra presente desde o nascimento, como o próprio nome diz, ela é adquirida. O processo de aprendizagem começa quando o sistema imunológico de uma pessoa encontra invasores estranhos, né, como nós já falamos, e reconhece substâncias não próprias, que são os antígenos. A imunidade adquirida é também denominada específica, porque planeja um ataque a um antígeno específico previamente encontrado. Então, nós vamos ver isso quando a gente estudar a vacina, ainda nessa aula. Suas características são as capacidades de aprender, adaptar e relembrar. Então, o nosso corpo, quando ele entra em contato com o antígeno, ele vai causar uma resposta imunológica para combater esse antígeno, um ataque. E nesse caso aqui, esse tipo de imunidade, ele é específico. Um exemplo, eu vou entrar em contato com o coronavírus, o meu corpo ele vai adquirir uma resposta imunológica para aquele agente causador específico. Então, o meu corpo precisa aprender, adaptar e lembrar. Isso é um conceito que nós vamos aprender mais à frente ainda nesse estudo de imunidade. Então, a imunidade adquirida, ela leva um tempo para se desenvolver após a exposição de um novo antígeno. Entretanto, posteriormente, então, olha só, se eu entrar em contato com um vírus da gripe, o meu corpo, a primeira vez que eu entrar em contato com aquele vírus específico, que eu já expliquei para vocês que os vírus da gripe tem vários, né? Mas aquele vírus específico, a primeira vez eu vou ter uma reação muito severa, vou ter febre, né? Mas o meu corpo vai aprender a lidar com aquele vírus e a próxima vez que eu entrar em contato com ele, meu corpo já vai saber lidar.
Você lembra aqui, ó, aprender, adaptar e lembrar? Então, meu corpo já vai lembrar como que combate aquele antígeno, né? E vai começar a produzir uma resposta imunológica mais rápida e eficaz. E aí, é isso que ocorre na vacina. Nós vamos ver também mais à frente. E a imunização ela pode ocorrer de duas formas: ativa. A imunização ativa ocorre quando o próprio sistema imunológico, ao entrar em contato com uma substância estranha, responde produzindo anticorpos. Um exemplo, infecção de garganta. Então, quando nós temos uma infecção de garganta aqui, a forma natural é ativada pelo próprio corpo por meio de uma reação espontânea, ou seja, o nosso corpo vai tentar combater essa infecção. Como? Produzindo anticorpos. Então, aqui é uma bactéria, um exemplo que está causando essa infecção de garganta. O nosso corpo vai reconhecer, vai saber lidar com ela e vai combater. Se o nosso corpo não conseguir combater essa infecção, aí a gente precisa entrar com um medicamento, né? Um antibiótico e etc. Mas a primeira coisa que o nosso corpo vai fazer é tentar combater. Isso é a imunização ativa. Outro tipo de imunização é a passiva. Ela ocorre quando há transferência ao indivíduo, de um anticorpo de um indivíduo para um outro, ou de um animal para o ser humano. Então, é eficiente proteção, mas ela é temporária, pode durar semanas ou meses, né? É o caso aqui do anticorpos passado pela mãe para o feto através da placenta ou para o leite através do leite. Então, a mãe transfere os anticorpos que ela tem para o bebê através da amamentação e através da placenta. Porém, né, como eu já disse, alguns desses anticorpos aqui duram pouco tempo, né, semanas ou meses. Por isso aí é importante a amamentação para a criança. E aí nós vamos ver aqui como funcionam as vacinas. Aqui o nome diz veneno que salva, né? Porque literalmente é um veneno. Então toda vacina, aqui eu tenho uma vacina aqui, é uma parte de um micro-organismo. Que parte é essa? Uma proteína, como eu já disse para vocês, né? Todas as células são formadas por proteínas, são aglomerados de proteínas. Então, o que é a vacina? É uma proteína, uma partezinha do vírus, né, do agente causador da doença, ou ele inteiro, porém ele fraco. Para que eu tenho que entrar em contato com esse vírus ou parte desse vírus, por exemplo? Para que meu corpo saiba reconhecer e lidar com ele da próxima vez. Então, eu vou receber que parte de um vírus, quando eu entrar em contato, como ele vai estar fraco ou vai ser só uma parte dele, ele não vai causar a doença. Ele vai causar o quê? Uma resposta imunológica, uma memória. Então, quando eu entrar em contato novamente com esse micro-organismo, aí é ele mesmo agressivo, o meu corpo já vai saber lidar com ele e não vai me causar mal. Então, vamos aqui usar o exemplo do coronavírus. Coronavírus aí que é o assunto, né, pessoal? Então, o que os cientistas estão tentando criar? A vacina. A vacina vai ser como? Vai ser uma parte desse vírus que, quando o indivíduo entrar em contato, ele não vai sentir nada, não vai causar nenhuma doença, ou vai causar algo muito leve, uma pequena febre, uma coisa muito leve, e vai causar uma memória imunológica. O sistema imunológico dele vai saber lidar com isso da próxima vez, se caso eu entrar em contato com esse agente causador de doença, nesse vírus, meu corpo já vai conseguir combater ele. Então, é assim que funciona a vacina. De uma forma muito, muito resumida, porque nós vamos estudar isso mais detalhadamente no 8º ano, mas só para vocês entenderem dentro do processo de imunização. Essa foi a nossa aula de sistema imunológico, né? Na verdade, uma introdução. Nós vamos continuar ainda a falar por umas 4 aulas aí para frente. E até mais, pessoal!